claro que agora, como eu contei pra vocês no finzinho do nosso bloco anterior, a gente vai retomar a primeira pauta, que foi muito bacana. Chegaram muitas perguntas, quero agradecer todas elas. Obrigada pelo carinho. E chegou o momento da gente colocar aqui todas as dúvidas para o Dr. Roberto Navarro. O nosso assunto é o seguinte: metabolismo. Os fatores que acabam brecando o nosso metabolismo e desfavorecendo a perda de peso. Então, mais uma vez, Dr. Roberto Navarro, seja bem-vindo. Ele que é nutrólogo e clínico geral. Você não sabe a quantidade de perguntas. Vamos lá. Vamos lá, para dar tempo de responder todas. Pauleira, hein? Primeira pergunta é da Kátia Regina. Um beijo para você, Kátia. Se é verdade que gengibre e canela aceleram o metabolismo? O gengibre tem alguns componentes que são chamados termogênicos que otimizam o gasto energético. Tá, isso é verdade. E com a canela já tem estudos mostrando que ela diminui a resistência à insulina, que é esse quadro metabólico que predispõe ou dificulta a perda de peso ou predispõe ao aumento do peso, principalmente da gordura abdominal. Então, é verdade. É verdade. Não tem efeito termogênico a canela, tem efeito em melhorar a resistência à insulina, diminuir a resistência à insulina. Então, colocar aí um pouquinho de canela com um docinho, algo que tenha um alto índice glicêmico, pode diminuir. Ele facilita a insulina atuar de maneira mais eficiente. Perfeito. Agora, consumida de uma maneira também assim exagerada, pode fazer mal. Tanto o gengibre quanto a canela. Não é legal. Os carboidratos de alto índice glicêmico, açúcares doces, não é interessante exagerar, não. Isso independente de ser diabético ou não. Perfeito. Não é interessante. Vamos para a próxima do Cleiton José. Cleiton, um beijo para você. Como perder gordura abdominal sem perder massa muscular? Conseguir a musculação você pode fazer para poder manter a massa muscular, é sempre interessante, mas a atividade aeróbica, Carol, é melhor para mobilizar a reserva de gordura da barriga. O quadro resistência à insulina surge por aumento da gordura abdominal. E para você diminuir, a atividade aeróbica é muito mais interessante. Tem que ter uma continha, 120 passos por minuto, 2 passos por segundo. Se você fizer, isso não é uma corrida, pode ser uma caminhada, pode fazer isso numa esteira, tá? 50 minutos, 3 vezes por semana, 150 minutos de atividade aeróbica, tá? Mobiliza muita reserva de gordura abdominal. Então, mesmo que não seja uma corridinha, que fique ali na caminhada, mais lenta, ainda assim é possível perder gordura abdominal? Conta 2 passos para 1 segundo na esteira ou no seu relógio, você vai ver o que é. Não é uma corrida, é uma caminhada um pouco mais acelerada. É uma caminhada um pouco, mais aceleradinha. E claro que isso... Vocês precisam de alguma coisa, meninos? Pode falar, Belinha. O que aconteceu? O microfone? Então pode entrar, Bela. O microfone, acho que... Aí, ó, tá abafado. Pronto, Bela já... Dá um tchauzinho, Bela. Ai, querido, beijo pra você. Os meus meninos podem aparecer, não tem problema. Você já conhece os meus meninos, eles podem aparecer quando eles quiserem. Fiquem à vontade quando vocês precisarem, viu, meninos? Bem, então a dica é uma caminhada pelo menos 3 vezes ao dia, 3 vezes por semana de 50 minutos. Já é uma boa dica. Então o aeróbico pode continuar com o muscular, mas o aeróbico tem que estar ali também. Tem, sem dúvida. Vamos para a próxima, que é da Fernanda Chagas. O que fazer quando a dieta dá uma estagnada? Ela contou que já perdeu 6 quilos, mas após os 6 quilos ela não perde mais nada e está seguindo a dieta direitinho. O que aconteceu? Ou o que ela está ingerindo é a quantidade que o corpo está gastando, ela precisa rever essa dieta, porque o corpo se adapta com menos calorias depois que você emagreceu. Quando você perde peso, um pouquinho de massa magra se perde normalmente, isso não é um erro, um pouquinho se perde. Então o corpo se readapta a essa nova realidade, ele passa a manter o teu peso estável com essa mesma quantidade que te emagreceu. Depois isso tem que ser revisto, ou aumentando a atividade física, ou revendo a quantidade calórica. E a distribuição de carboidrato, evitar os de alto índice glicêmico, açúcares, doces, massas, pães. E de repente aumentar um pouquinho a atividade física? Aumentar a atividade física também pode ser uma boa. Muito. Tem que ser revista essa postura, porque é algo está avisando que chegou no momento de rever. Então, doutor, no caso da Fernanda, mas isso serve, eu acho que para todo mundo. A pessoa fez a dieta, perdeu os quilinhos que queria. Se ela voltar a comer como ela comia antes, ela vai engordar. Ou só não se ela aumentar a atividade física. Se ela ficar com uma atividade física em maior proporção do que ela fazia antes. Ela pode voltar a comer um pouco mais e não voltar a engordar. Agora, se ela voltar a comer como antes e continuar sedentária, ela provavelmente vai voltar a engordar. Provavelmente. Gente, que interessante, né? Provavelmente. O corpo humano se readapta. É verdade. Muito interessante. Obrigada, Fernanda, pela pergunta. A Raquel Marques. O caso da Raquel é um caso preocupante. A Raquel mandou pra gente que ela tem 13 anos. Raquel, um beijo pra você. E ela pesava
há 5 meses, 94 quilos. E hoje ela está com 52 quilos. E ela contou no Twitter, me mandou algumas mensagens contando que ela simplesmente quase não come. Ela parou de comer, perdeu todos esses quilos, só que ela está também sem menstruar há 5 meses. Doutor, o que aconteceu com a Raquel, com 13 anos, novinha, que pode estar acontecendo com muita gente? Falta de menstruação é um aviso, ou porque ela está com alterações no ovário, ela precisa conversar com o ginecologista, ou ela tem um hipotireoidismo subclínico também, que pode causar esse tipo de quadro, ou ela ainda está com peso acima do ideal e a própria obesidade diminui um pouquinho a frequência do ciclo menstrual. Algumas mulheres que estão com peso bem acima do ideal podem ter amenorreia, ficar sem menstruar. Então tem que descartar essas hipóteses. Precisa de um ginecologista e de um clínico, de um endócrino para poder fazer uma avaliação. E ela precisa de uma orientação médica, porque ter perdido todos esses quilos e dizer eu não como, não menstruar, ela tem que voltar a comer. Não é correto não menstruar. Ela está com alguma disfunção, pode ser ovário ou 13 anos é muito pequena, né? Não está correto, tem que se avaliar. Então, Raquel, por favor, procure sim uma orientação médica para voltar aí para a saúde funcional, porque ela perguntou o que eu tenho que fazer. É a orientação médica, fazer os exames certinhos, né? É verdade. Não tem jeito. Só uma correção, Carol, de um minutinho, 30 segundos. Eu falei que a dieta, para quem só come alimentos crus, é uma dieta crucífera. Não, é uma dieta crudívora. Crudívora, tá? É o crudivorismo, pessoas que só comem alimentos crus. Crucífera é um grupo de alimentos específicos, como brócolis. Que é outra coisa. Só isso foi dito, então, na nossa primeira parte do programa. Desculpa, Carol. Não, imagina, às vezes eu saio sem querer, né? E ao vivo, imagina. Fica à vontade sempre, doutor. Agora uma pergunta da Selva Ianina. Ela escreveu o seguinte: como fica o metabolismo na gestação? Se existe alguma coisa que pode ser feita para aumentar o metabolismo da grávida sem prejudicar o bebê? Olha, as orientações para gestante, em termos, por exemplo, de carboidrato, é a mesma. Os carboidratos, como açúcares, doces, refinados, independente de gestante ou não, devem ser evitados na gestação. Até porque se você tiver uma predisposição a desenvolver um diabetes gestacional, isso aumenta com a oferta dos carboidratos de alto índice glicêmico. Medicamentos, tratamentos específicos, não. Ela tem que continuar tendo uma dieta equilibrada. Ela pode, por exemplo, ingerir canela, que ajuda no metabolismo, ajuda a diminuir resistência à insulina. Não é um alimento interessante, não existe nenhuma contraindicação na gestante. E a atividade física, Carol, sob orientação de profissionais. Ela pode fazer caminhadas até uma certa etapa da gestação. Atividade física, eu acho que é a melhor maneira da grávida não ficar com tendência a ganhar peso com tanta facilidade. Mas acelerar com tratamentos específicos não é muito prudente. Perfeito. E na gestação, o metabolismo fica mais acelerado? Existe um gasto energético maior, sem dúvida, porque você está gerando um novo ser dentro de você. Existe uma readaptação metabólica na gestação, onde o gasto energético é maior, sem dúvida, né? Se a gente pensar no metabolismo como também gasto energético, a gestante tem um gasto energético maior. Tanto que se ela não comer, né, se ela ficar com a mesma dieta que ela fazia antes, grávida, ela vai caminhar para uma desnutrição. E agora, só para vocês ficarem sabendo, a gente já falou isso num outro programa, mas acho legal o doutor Roberto dizer: quantas calorias a mais uma gestante deve consumir de uma mulher que não está grávida? 300 calorias a 500 calorias, dependendo da época. Dependendo, então, da idade gestacional. Não se deve comer por 2, não, cara. De jeito nenhum. Gostei disso, doutor. Temos que lembrar. Mas chegou mais uma pergunta aqui da Thalita. Ela não está na mesma situação, porque na verdade ela disse que ela está amamentando há 1 ano e ela não consegue emagrecer. Falam que na amamentação a mulher perde peso. O que está acontecendo com a Thalita? Existe um gasto energético na amamentação. A mãe que amamenta também gasta mais energia no corpo. Por isso que a tendência é de haver uma perda de peso, né? Ela deve estar errando no aporte. Tá comendo um pouquinho demais. Porque ou ela tem alguma disfunção também. Sempre descartar também, Carol, disfunções, né? Ovarianas, hormonais, tireoide. Isso, com uma avaliação médica, se consegue descartar. Perfeito. Mas se ela estiver tendo uma dieta equilibrada e amamentando, a tendência é perder peso. Ela está tendo um gasto energético maior, ela está mandando alimentos para o bebê. Então não tem como ela deixar de ter a perda correta. Dá para dizer quantas calorias a gente queima amamentando aí? Não, não existe um estudo não, mas a recomendação na mãe que amamenta segue no primeiro trimestre a mesma orientação da mulher que está gestante. Ela tem que ter um aporte a mais de 300 a 400 calorias. Quanto gasta na amamentação, não tem trabalho publicado, Carol. Entendi, porque cada corpo também, cada mulher depende de quantas vezes vai amamentar,
Mas existe um gasto energético aí mínimo na amamentação, mas o aporte, ela precisa de combustível para formar nutrientes e devolver para a criança. Perfeito. Então, o peso é quanto eu ingiro, quanto eu gasto. Essa conta que a gente não pode deixar de fazer. Então, Thalita, tem que dar uma olhadinha, claro, fazer os exames como o doutor recomendou e também dar uma olhadinha na dieta. Talvez esteja escapando aí um docinho ou uma massa, uma quantidade um pouquinho maior de algum alimento que pode estar justificando esse desequilíbrio. É verdade, Carol. E pra gente finalizar, a Maria Castro, um beijo pra você, Maria, ela perguntou o seguinte: se só com o exame de ultrassom na tireoide a gente já consegue encontrar alguma disfunção? O exame de imagem só mostra se você tem nódulo, se você tem cisto, se a sua tireoide está maior, que é o bócio, se ela está atrófica, mas não dá dicas do funcionamento da tireoide. Você pode ter cisto, nódulos, uma tireoide um pouco maior, mas ela conseguindo trabalhar normalmente, produzindo seu hormônio em níveis adequados. Então, o exame de imagem é um exame de complemento, complementar a função da tireoide com exames de sangue, Carol. Perfeito. E uma dica é medir a temperatura. Se você todo dia acorda sem fazer qualquer esforço, mede a temperatura axilar durante 5 dias seguidos, sem fazer movimentos nenhum. E se a média desses 5 dias ficar abaixo de 36,5, você pode estar com uma disfunção na tireoide. Aí procure um médico para fazer exames mais adequados. Então, acordou, já colocou o termômetro. Isso, sem fazer movimento nenhum. Não adianta ele tomar água e voltar para a cama. Colocou, fica ali 2 minutinhos, vai anotando durante 5 dias seguidos. Depois faz uma média. Pega esses resultados, divide por 5. Se ficar abaixo de 36,5, essa média, você pode estar com uma disfunção tireoidiana, um hipotireoidismo subclínico. Olha que interessante. Então, acho que vale a pena, né, fazer o teste em casa e, claro, ficar ligado, fazer sempre os exames. O check-up nunca é demais. Nunca. Eu quero só mandar um beijinho, deixa eu ver o nome dela aqui. É a Jaque. Jaque, um beijo pra você. Ela disse que ela tá meio tristinha e meio desanimada, porque as tentativas dela de emagrecimento não têm dado muito certo. Ela tá fazendo academia, tá cuidando da alimentação, mas o peso dela não muda. Jaque, não desiste. Doutor, o que você diria aí pra Jaque pra gente fechar? Olha, pode ser identificado aí, tantas outras pessoas podem estar com o mesmo problema. Ela pode estar com uma resistência à insulina, ela pode estar com um hipotireoidismo subclínico. Tem condições, Carol, que uma avaliação médica é imperiosa, porque senão a gente fica meio na dúvida. Porque a conta matemática, quanto eu como, é fácil. Se relatar, hoje tem programas de computador que calculam. Estou ingerindo 1.300 calorias, estou ingerindo 1.500. Quanto eu devo comer para emagrecer? Essa conta não é a parte mais problemática. Se ela está fazendo a parte dela e não está emagrecendo, é algum entrave metabólico. Isso pode ser provavelmente hormonal. Ela precisa de uma avaliação mais adequada. E com exames a gente consegue encontrar esses problemas. Sem dúvida. Então, Jaque, não desista. Aliás, eu digo isso para Jaque, digo para tantas pessoas que mandaram aqui os recadinhos. Obrigada. Chegaram várias perguntas para nossa pauta. Espero ter conseguido, com exemplos aqui de muitos que mandaram, tirar maior parte aí das nossas dúvidas, mas o mais importante é que procure sempre uma orientação médica, faça todos os exames, o check-up, acho que pelo menos de 6 em 6 meses, né, doutor, que é o recomendado? Dependendo da faixa etária, pelo menos a cada 6 meses, uma vez por ano, pelo menos, né? É o recomendado. É o recomendado. E quero deixar até um recado para as gravidinhas, dizer uma coisa, que eu brinquei com o doutor uma vez que enfim, a gente estava conversando sobre isso, que é assim, que eu concluí uma coisa. A Lilzinha já está dando tchau. Já vou fechar, Lilzinha, só para o recado mesmo para as gestantes, que eu acho que isso pode ajudar muito. Quando a mulher não está grávida, eu concluí isso, tá, gente? Eu conversei com o doutor Roberto e ele concordou aí comigo. Vamos lá. A mulher pode comer até, quero comer um doce, estou com vontade. Ótimo. Por quê? Porque no dia seguinte você pode acordar, correr 10 quilômetros ou à noite, enfim, se programar para fazer uma atividade física mais intensa, um aeróbico mais intenso, e você vai queimar aquilo que você comeu. Quando você está grávida, você não pode fazer uma atividade física mais intensa, porque isso vai prejudicar, sim, o bebê. Então, o melhor é segurar a vontade mesmo e não comer o docinho. Espera o neném nascer e depois eu poder voltar a fazer atividade. Pelo menos isso tem me ajudado. Dá vontade? Dá. Então, um pedacinho assim, claro, não é um problema. Mas um pedaço assim, um bolo, uma torta, vai ser um problema e você não vai conseguir gastar. Então, não sei se serve como conselho ou não, mas eu acho que pode ajudar. Segura na vontade. Eu tô segurando como maluca a vontade de comer o japonês. E tô conseguindo. Tô conseguindo. Passa rápido, os 9 meses voam, vale a pena. Depois, quando o neném nascer, você vai falar, nossa, que bom que eu me cuidei na gestação, não é? Se cuide na gestação, né? Conversa com o seu obstetra, com o seu nutrólogo e excessos na gestação nunca são bem-vindos. Inclusive de doces, porque pode aumentar
a chance de diabetes gestacional. Então, o excesso, matar à vontade um pouquinho, não tem problema. Uma vez a semana, um pedacinho, não tem problema. Mas eu tô falando nas vontades, um hambúrguer inteiro, uma maionese, uma batata frita. As meninas só ficam me olhando e dando risada, mas eu acho que pode ajudar. Pensa nisso, olha e fala, daqui a pouco o neném vai nascer, eu posso comer, porque daí no outro dia eu posso gastar. Esse é o meu, é a minha recomendação, se é que a gente pode dizer assim, né, doutor? Gestante consciente, filho saudável. Que bom. Obrigada, doutor Roberto. Volte, eu te espero daqui 15 dias para a gente conversar sobre tantos outros assuntos importantes para a nossa saúde. Vou passar para vocês 2 sites que vocês podem acessar. Um é o www.pedacozinha.com.br, que é um trabalho muito bacana que o doutor Roberto realiza com a Malu, que é a esposa dele, que coloca umas receitas incríveis para você diminuir essas calorias. Já pode ser uma dica bacana para quem quer perder peso. Ou ainda no www.robertonavarro.com.br. Mais uma vez agradeço o doutor que é nutrólogo e clínico geral e voltará daqui 15 dias ao nosso programa. Beijo pai, beijo mãe. Vocês. Ai, que fofos, eles estão assistindo. Obrigada, doutor. Obrigada mesmo, um beijo para Malu, um beijo para os filhos e até a próxima. Obrigado, Carol.